Milionário abandona a esposa depois que ela ficou em uma cadeira de rodas. Anos depois, ficou em choque com o que descobriu. Lucas Albuquerque tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Aos 34 anos, era um empresário brilhante, dono de uma rede de hotéis de luxo, reconhecido pela sociedade como um homem de sucesso. Ele era casado com Marina, uma mulher doce, generosa e cheia de vida. Os dois se conheceram na juventude e viveram uma história de amor digna de filmes. Mas o destino foi cruel. Numa noite chuvosa, um acidente mudou tudo. O carro em que Marina estava derrapou e capotou 3 vezes antes de cair em uma ribanceira. Quando ela acordou no hospital, ainda grogue pela medicação, sentiu o peso de uma verdade esmagadora. Nunca mais voltaria a andar. Lucas ficou ao lado dela nos primeiros dias, mas a transformação foi visível. O homem que prometeu amá-la, na saúde e na doença, começou a evitá-la. Suas visitas tornaram-se rápidas. Seus olhos, antes cheios de paixão, agora carregavam impaciência. Ele via a esposa como um fardo. "Isso não é vida para mim, Marina", ele disse uma noite com frieza cortante. "Eu não posso passar o resto dos meus dias ao lado de uma mulher que nunca mais será a mesma." Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Ela sabia que estava diferente. Seu corpo, frágil, já não se movia como antes. Mas seu coração ainda batia pelo homem que amava. "Eu te amo, Lucas", sussurrou, a voz trêmula. "Você prometeu." Ele desviou o olhar. Seus sentimentos haviam se apagado diante do egoísmo e da superficialidade. Na semana seguinte, ele sumiu. Pediu o divórcio, entregou uma quantia absurda de dinheiro e desapareceu de sua vida. Mas ele não sabia de tudo. Marina carregava dentro de si o maior segredo de sua vida. Um bebê. Ela estava grávida de 5 semanas quando sofreu o acidente e agora, completamente sozinha, teria que lutar não apenas por si mesma, mas por aquela pequena vida que crescia em seu ventre. Marina sentiu o chão desabar sob seus pés quando Lucas foi embora. O homem que um dia lhe prometeu amor eterno, agora a deixava para trás, como se fosse um peso morto. A dor era insuportável, não só pelo abandono, mas pelo medo. Como criaria um filho sozinha, em uma cadeira de rodas? Como enfrentaria o mundo sem poder correr, sem poder protegê-lo, sem poder segurá-lo nos braços como sempre sonhou? Os dias que se seguiram foram de escuridão. Ela chorava até dormir e acordava com o travesseiro encharcado. Pensou que não teria forças para continuar, mas então, uma noite, enquanto acariciava a barriga que ainda não mostrava sinais da vida que crescia dentro dela, percebeu que não estava sozinha. "Meu bebê", sussurrou, sentindo um amor inexplicável aquecer seu peito. Ela decidiu que viveria, não por si mesma, mas por aquele pequeno ser inocente que jamais mereceria sentir o abandono que ela sentiu. Mas a vida tem formas misteriosas de nos colocar no caminho certo. O destino e suas coincidências. A gravidez de Marina foi difícil. O estresse do acidente e do abandono a deixaram frágil, e os médicos recomendaram repouso absoluto. Sem uma família para ajudá-la, ela foi internada em uma clínica especializada para gestantes de alto risco. Foi ali que ela reencontrou alguém que nunca pensou que voltaria a ver. Quando a porta do quarto se abriu, Marina prendeu a respiração. O enfermeiro à sua frente tinha um rosto familiar. Os olhos castanhos, quentes e gentis, eram os mesmos que um dia iluminaram sua juventude. "Meu Deus!", ela sussurrou, a voz embargada pela surpresa. "Miguel?", o homem paralisou por um instante ao ouvir seu nome sair dos lábios dela. "Marina." Ele piscou algumas vezes, como se tentasse acreditar que era real. Miguel foi o primeiro amor de Marina, o verdadeiro. Quando eram jovens, sonhavam em construir uma vida juntos. Ele era um rapaz humilde,
batalhador, que trabalhava como garçom para pagar os estudos. Mas os pais de Marina nunca aceitaram o relacionamento. Eles diziam que um homem sem dinheiro jamais daria uma vida digna à filha deles. E assim, Marina foi obrigada a tomar uma decisão cruel. Lágrimas brotaram dos olhos dela ao lembrar-se do dia em que terminara com Miguel. Ele implorou, chorou, disse que a amava. Mas ela virou as costas e entrou no carro do pai, deixando para trás o único homem que realmente a amou por quem ela era, e não pelo que podia oferecer. Agora, anos depois, ele estava ali, diante dela, vestindo um jaleco branco e um crachá com seu nome completo. "Você é enfermeiro", ela murmurou, sem conseguir conter a emoção. "Sim", ele respondeu, dando um pequeno sorriso. "Depois que você foi embora, eu prometi que faria algo útil da minha vida. E aqui estou." Marina engoliu em seco. Ela queria dizer tantas coisas. Queria pedir desculpas, explicar o que aconteceu, contar tudo o que sofreu depois, mas as palavras não saíam. "Como você está?" Miguel perguntou, puxando uma cadeira e sentando-se. Ao lado da cama, Marina olhou para as próprias mãos e respirou fundo. "Estou tentando sobreviver." Foi naquele momento que ele percebeu. O olhar dela já não tinha mais o brilho de antes. Havia dor, havia cansaço, havia medo. E quando ele olhou para sua barriga, seus olhos se arregalaram. "Você está grávida", ela assentiu, mordendo o lábio para não chorar. O pai não está mais por perto. Miguel sentiu um aperto no peito. Ele não sabia o que tinha acontecido na vida de Marina nesses anos, mas via claramente que ela estava quebrada, ferida. E a imagem daquela garota cheia de vida, que ele um dia amou, se misturava à mulher frágil diante dele. Ele segurou a mão dela, apertando-a levemente. "Você não está sozinha, Marina." E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e confusão para Marina. Desde o momento em que reencontrou Miguel, algo dentro dela parecia despertar. A lembrança de um passado que ela tentou enterrar voltava com força. Mas, mais do que isso, a presença dele trazia uma sensação de segurança que ela não sentia há anos. Miguel não era apenas o enfermeiro encarregado de seus cuidados na clínica. Ele fez questão de estar ao lado dela sempre que possível. Passava suas folgas no quarto dela, ajudava a se alimentar, conversava para distraí-la dos medos. Segurava sua mão quando ela chorava. Mas, acima de tudo, ele se tornou a força que Marina precisava para continuar lutando. Ela precisava fazer fisioterapia, e ele foi o primeiro a incentivá-la. "Sei que é difícil, Marina, mas você precisa tentar", ele disse certa manhã, enquanto ajustava a cadeira de rodas ao lado do colchão. "Seu corpo pode não responder como antes, mas você ainda está viva. E eu sei que dentro de você ainda há aquela garota forte e determinada que eu conheci." Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Ela não sabia se sentia gratidão ou vergonha. Gratidão por Miguel estar ali, por não tê-la abandonado como Lucas. Vergonha porque no passado foi ela quem o deixou para trás. Mesmo assim, ela se permitiu confiar nele. A primeira sessão de fisioterapia foi um desastre. Marina se sentia pesada, desajeitada, inútil. O corpo não obedecia, os músculos estavam fracos e a frustração tomou conta dela. "Eu não consigo", gritou, empurrando a bola de fisioterapia para longe. Miguel se abaixou ao lado dela, pegou sua mão e a apertou com firmeza. "Você consegue. Eu sei que consegue. Só precisa de tempo." Os olhos castanhos dele a encaravam com tanta ternura que ela sentiu algo dentro de si estremecer. Naquele momento ela percebeu. Miguel ainda a amava. Enquanto lutava para se recuperar, Marina recebeu uma visita inesperada. Seus pais, Joaquim e Helena, apareceram na clínica carregando olhares cheios de culpa e arrependimento.
Eles não eram mais os mesmos de antes. O tempo havia lhes roubado a juventude e a arrogância. Quando Marina ficou paraplégica e foi abandonada por Lucas, eles entenderam o erro que cometeram no passado. Filha, a mãe disse, segurando suas mãos entre as dela, você pode nos perdoar? Marina sentiu um nó na garganta. Por anos, ela guardou ressentimento pela forma como foi obrigada a deixar Miguel. Mas agora, olhando para seus pais fragilizados, percebeu que não queria mais carregar aquele peso. Eu só queria que vocês tivessem me deixado escolher o meu próprio caminho, sussurrou com lágrimas nos olhos. O pai abaixou a cabeça envergonhado. Achávamos que estávamos protegendo você, mas estávamos errados. Perdemos tanto tempo. Se tivéssemos aceitado Miguel naquela época, talvez tudo fosse diferente. Marina olhou para Miguel, que estava encostado na parede do quarto, observando tudo em silêncio. Ele não demonstrava rancor, apenas compreensão. Então sua mãe fez algo que a surpreendeu. Miguel. Ela se aproximou do enfermeiro, hesitante. Eu nunca te pedi desculpas, mas hoje eu faço isso. Eu errei. Nós erramos. E agora vejo que de todos os homens que passaram pela vida da minha filha, você foi o único que realmente a amou. Miguel sorriu de forma gentil. Eu nunca guardei rancor, dona Helena. Só queria que ela fosse feliz. As palavras dele atingiram Marina como um golpe no peito. Lucas nunca disse algo assim. Lucas nunca a viu além do que ela podia oferecer. Mas Miguel sempre a enxergou pelo que ela era. E naquele momento, ela começou a perceber que talvez o destino estivesse lhe dando uma segunda chance. Mas o que ela não sabia era que anos depois, essa história teria um desfecho que ninguém poderia imaginar. Meses se passaram desde que Marina começou a fisioterapia. As primeiras semanas foram as mais difíceis, mas com o tempo, pequenas vitórias começaram a surgir. Conseguia mover os braços com mais facilidade, fortalecer os músculos que ainda tinham mobilidade e, o mais importante, recuperou a vontade de viver. E, a cada dia que passava, Miguel se tornava uma presença ainda mais essencial em sua vida. Ele não estava ali apenas como enfermeiro. Ele era o amigo que a incentivava, o ombro em que ela chorava nos dias difíceis e a luz que dissipava a escuridão que Lucas deixou quando a abandonou. Finalmente, chegou o dia em que Marina recebeu alta. O médico avisou que o processo de reabilitação ainda levaria tempo e ela precisaria continuar com os cuidados em casa. Mas isso não a assustava mais. Quando saiu da clínica e respirou o ar fresco do lado de fora, sentiu como se estivesse nascendo de novo. Não era mais a mesma mulher que entrou naquele hospital despedaçada. Agora, carregava dentro de si uma força que nunca soube que possuía, e Miguel estava ao seu lado. Miguel decide ficar. Marina voltou para o apartamento onde morava com Lucas antes do acidente. O lugar parecia vazio e frio, como se ainda carregasse a sombra do homem que a abandonou. Naquela noite, sentada em sua cadeira de rodas na sala, ela percebeu o tamanho do desafio que teria pela frente. Como tomaria banho sozinha? Como pegaria algo em uma prateleira alta? Como conseguiria se virar sem depender de alguém? E então, como se lesse seus pensamentos, Miguel se aproximou. Você não precisa passar por isso sozinha, disse ele com firmeza. Marina franziu o senho. Eu vou dar um jeito. Não quero ser um fardo para ninguém. Você nunca foi um fardo, nem naquela época e muito menos agora. Ela abaixou os olhos, tentando conter a emoção. Miguel ajoelhou-se ao seu lado e segurou suas mãos com delicadeza. Marina, eu quero te ajudar. Quero continuar com as fisioterapias. Sei que você precisa de cuidados e com o bebê chegando será ainda mais difícil. Ela sentiu o coração disparar. Miguel, eu não posso te pedir isso. Você tem sua vida, seus planos. Ele sorriu. Meus planos sempre incluíram você, Marina.
Desde o dia em que nos conhecemos, ela sentiu os olhos marejarem. Miguel não era só um homem bom. Ele era o tipo de homem que ficava, mesmo quando tudo estava desmoronando. Os dias passaram e, como prometido, Miguel ficou. Ele ajudava Marina com tudo: fisioterapia, alimentação, organização da casa e, principalmente, a lembrar que ainda havia vida dentro dela. Eles passaram a criar uma rotina juntos. As manhãs eram para os exercícios, as tardes para conversas na varanda. Ele a levava para tomar sol no jardim do prédio, empurrando sua cadeira com um carinho que fazia o coração dela bater mais forte. E então aconteceu. Era uma tarde dourada. O sol poente pintava o céu de tons alaranjados e a brisa suave balançava os fios soltos do cabelo de Marina. Ela estava sentada na varanda, observando a vista, quando Miguel se aproximou e puxou uma cadeira ao lado dela. Ele estava estranho, ansioso. Marina, sua voz saiu hesitante. Eu preciso te dizer uma coisa. Ela virou o rosto para ele, surpresa com o tom sério. O que foi? Ele respirou fundo. Eu tentei enterrar isso por muito tempo. Tentei seguir em frente depois que você foi embora, mas nunca consegui. Ela arregalou os olhos. Miguel. Ele segurou suas mãos entre as dele, apertando-as com firmeza. Eu nunca deixei de te amar, Marina. Nem por um segundo. O coração dela disparou. Eu sei que muita coisa aconteceu. Sei que você passou por uma dor que eu nunca poderei imaginar. Mas se houver um espaço no seu coração, pequeno que seja, eu quero preenchê-lo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Por tanto tempo, ela acreditou que não merecia ser amada de novo, que estava quebrada demais para alguém olhar para ela com desejo, carinho e ternura. Mas ali estava Miguel, o homem que ela abandonou no passado, o homem que, contra todas as probabilidades, nunca desistiu dela. A emoção foi forte demais para o que ela falasse. Ela apenas apertou as mãos dele com força e deixou o choro escapar. Miguel a puxou para um abraço, e naquele momento ela percebeu que, talvez, tivesse encontrado o amor pela segunda vez. O tempo passou, e algo dentro de Marina começou a mudar. Não era apenas a presença constante de Miguel, nem o fato de saber que não estava mais sozinha. Era a força que voltava, pouco a pouco, a se manifestar em seu corpo. Cada sessão de fisioterapia era uma batalha. Algumas vezes ela queria desistir, outras chorava de frustração. Mas Miguel estava ali, sempre paciente, segurando sua mão, incentivando-a a continuar. Só mais um pouquinho, Marina, ele dizia com aquele olhar firme e cheio de ternura. E ela continuava. Até que um dia, um milagre aconteceu. Enquanto tentava mover os dedos do pé direito, algo inesperado aconteceu. Ela sentiu um leve formigamento. No início, pensou que era coisa da sua cabeça. Mas então, Miguel notou. Marina, ele ofegou, os olhos arregalados. Você mexeu os dedos. Ela não acreditou. Olhou para os próprios pés concentrada e tentou de novo. E como uma resposta divina, os dedos se moveram, ainda que de maneira sutil. Marina levou as mãos à boca, o coração disparado. Meu Deus! Miguel ajoelhou-se diante dela, segurando suas pernas com cuidado. Isso é incrível! Lipe olhou para ela com um brilho de esperança nos olhos. Você está melhorando, ela chorou. Mas dessa vez, não era tristeza, era emoção. Era a primeira fagulha de esperança real que sentia em tanto tempo. E ali, naquele instante, ela soube. Sua história ainda não havia terminado. Conforme Marina melhorava, a relação entre ela e Miguel florescia. O que antes era amizade e carinho começou a se transformar em algo mais profundo, mais intenso. Eles riam juntos nas tardes ensolaradas, conversavam até tarde sobre a vida e, em pequenos gestos, começavam a se apaixonar outra vez. Miguel a olhava de um jeito diferente agora. Não com piedade, mas com admiração.
como se cada cicatriz, cada batalha que ela enfrentou a tornasse ainda mais bonita aos olhos dele. E um dia, quando estavam na varanda, aproveitando o pôr do sol, ele segurou sua mão e a olhou nos olhos. Marina, eu nunca pensei que teria essa chance de novo. Ela sorriu, sentindo seu coração acelerar. Nem eu. Ele acariciou seu rosto, os olhos cheios de amor. Eu quero estar com você, não só como amigo ou cuidador. Eu quero te amar como eu sempre quis. As lágrimas escorreram dos olhos de Marina, mas dessa vez eram de felicidade. Eu também. Quero, Miguel. Ele sorriu. E naquele momento ela soube que estava pronta para se permitir amar de novo. Foi ali que tudo mudou. Os meses se passaram e a barriga de Marina crescia. A gravidez avançava bem e sua recuperação também. Agora, ela conseguia sentir os músculos das pernas, embora ainda não pudesse andar. Miguel estava ao seu lado em cada consulta, cada ultrassom, cada noite em que Marina acordava assustada. Preocupada com o futuro, ele a segurava nos braços e dizia: vai dar tudo certo, eu estou aqui. E quando finalmente chegou o grande dia, Miguel foi a primeira pessoa a segurar sua mão. O trabalho de parto começou de madrugada. Marina acordou com contrações fortes e soube que era a hora. Miguel a levou para o hospital às pressas, segurando sua mão o tempo todo enquanto ela respirava com dificuldade. Aguenta firme, Marina. Já estamos chegando, ele dizia, tentando conter a própria ansiedade. No hospital, as horas se arrastaram. Marina gritava de dor, apertando a mão de Miguel com toda a força que tinha. Eu não consigo, choramingou, exausta. Miguel se aproximou, segurando seu rosto com delicadeza. Você já passou por tantas coisas, meu amor. Você consegue? Eu estou aqui. Ela olhou nos olhos dele e encontrou a força de que precisava, e então um choro ecoou pela sala. Parabéns, mamãe. É uma menina. O coração de Marina quase explodiu de emoção quando colocaram a bebê em seus braços. Pequena, rosada, com os olhos mais lindos que ela já tinha visto, ela olhou para Miguel, que estava completamente paralisado, os olhos marejados. Ela é linda. Ele sussurrou. Marina sorriu, sentindo o coração transbordar de amor. Quer segurá-la? Miguel assentiu, pegando a bebê nos braços com todo o cuidado do mundo. E foi ali, olhando para aquele pequeno milagre, que ele soube. Aquela criança não era dele de sangue, mas ele a amaria como se fosse. Oi, minha princesinha. Ele murmurou, acariciando o rostinho dela. Eu prometo que sempre vou cuidar de você e da sua mamãe. Marina chorou, vendo o amor nos olhos dele. Naquele momento percebeu que não importava o que aconteceu no passado. Eles tinham encontrado uma nova chance de serem felizes. O tempo passou e cada dia era uma nova vitória para Marina. Seu corpo, antes tão frágil e sem vida, começou a responder de maneiras que os médicos não acreditavam ser possíveis. No início, eram apenas sensações sutis nas pernas, um leve formigamento que a fazia ter esperança. Mas então, os pequenos movimentos começaram. Primeiro, conseguia mexer os dedos dos pés, depois contrair os músculos das coxas. E pouco a pouco foi recobrando o controle sobre seu próprio corpo. E Miguel estava ali, todos os dias, segurando sua mão, incentivando-a, acreditando nela mesmo quando ela duvidava. Você está indo bem, Marina. Ele dizia com entusiasmo. Mais uma vez, vamos tentar. Cada sessão de fisioterapia era uma batalha, mas ela não desistia. E então, um dia, aconteceu algo que fez o coração de Marina parar. Ela estava sentada na cama, com Miguel à sua frente, incentivando-a a tentar de novo. Ela respirou fundo, colocou as mãos ao lado do corpo e, com todo o esforço que tinha, empurrou-se para cima. E, pela primeira vez desde o acidente, ela ficou de pé. Miguel arregalou os olhos incrédulo. Meu Deus, Marina, você conseguiu.
Ela tremia, segurando-se nele, os olhos cheios de lágrimas. Eu estou de pé, Miguel. Você não está só de pé. Ele sorriu com os olhos marejados. Você está voltando. Foi naquele momento que Marina soube que estava renascendo. Os meses passaram e os milagres continuaram a acontecer. Com muito esforço, Marina voltou a dar os primeiros passos. No início, precisava do apoio de Miguel, depois de muletas, até que um dia ela caminhou sem ajuda pela primeira vez. A emoção foi tão grande que ela chorou como nunca antes. Eu voltei, Miguel. Ele a envolveu nos braços e sussurrou: eu nunca duvidei de você. E então, algo que já estava escrito nos corações dos dois finalmente aconteceu. Miguel pediu Marina em casamento. Foi uma cerimônia simples, mas cheia de emoção. Quando ela entrou na igreja caminhando sozinha, todos os presentes choraram. Ela não era mais a mulher quebrada que foi abandonada anos atrás. Agora era forte, era feliz, era amada. E junto com Miguel e a pequena Isabela, eles se tornaram uma linda família. 7 anos depois, o passado volta ao tempo passou. E a felicidade se tornou uma rotina para Marina e Miguel. Isabela cresceu cercada de amor, uma menina doce e cheia de vida. Marina se reinventou, voltou a trabalhar, ajudando outras pessoas com deficiência a superarem seus desafios. Miguel se tornou um pai para Isabela. Ele a ensinou a andar de bicicleta, a ler suas primeiras palavras e a enfrentar o mundo com coragem. Mas o passado ainda tinha um último ato guardado para Marina. Era um sábado à tarde e a família decidiu passear no shopping. Caminhavam de mãos dadas, sorrindo, aproveitando o dia, quando Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou para frente e congelou. A poucos metros deles, parado como se tivesse visto um fantasma, estava Lucas. O homem que a abandonou no pior momento de sua vida. O tempo passou para ele também. Ainda era elegante, bem vestido, mas havia algo diferente. Talvez um olhar perdido, uma expressão de surpresa e culpa ao mesmo tempo. Mas o que realmente o fez perder o chão foi outra coisa. Seus olhos foram direto para Isabela. A menina de 7 anos olhava para ele curiosa, segurando a mão de Miguel. Lucas sentiu o impacto como um soco no estômago. Aquela criança tinha sua cara, os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, a mesma expressão confusa que ele fazia quando era criança. Não pode ser, ele murmurou pálido. Miguel percebeu o olhar dele e instintivamente segurou Marina pela cintura, como se quisesse protegê-la. Lucas olhou para Marina e sua voz saiu falha. Ela é minha filha. O coração de Marina disparou. Ela nunca imaginou que esse dia chegaria e agora precisava enfrentá-lo. O silêncio entre Marina e Lucas durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. O shopping continuava movimentado ao redor deles, mas tudo o que existia naquele momento era o olhar fixo de Lucas sobre a menina e o coração acelerado de Marina. Ela engoliu em seco. Lucas... Sua voz saiu trêmula. Ele, por sua vez, parecia petrificado. Seus olhos iam de Marina para a criança e voltavam, como se sua mente não pudesse processar a verdade que estava bem diante dele. Marina, ele disse, finalmente conseguindo soltar as palavras. Ela é minha filha. Miguel sentiu o corpo de Marina enrijecer ao seu lado. Com um gesto protetor, ele apertou levemente sua cintura, deixando claro que estava ali, pronto para defendê-la se fosse preciso. Marina fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, e então, com firmeza, respondeu: Sim, Lucas, Isabela é sua filha. A verdade explodiu no peito de Lucas como um tiro. Ele cambaleou um passo para trás, o rosto completamente pálido. Mas como?
Como isso é possível? Por que você nunca me disse? Marina sentiu uma mistura de emoções: raiva, mágoa, dor, mas acima de tudo, uma necessidade de protegê-la. Ela segurou a mãozinha de Isabela, que olhava para o homem desconhecido sem entender o que estava acontecendo. Você realmente está me perguntando isso, Lucas? A voz dela saiu carregada de ironia e dor. Você me abandonou, me deixou no pior momento da minha vida, sem olhar para trás. Como eu poderia te procurar? Lucas abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A culpa o engoliu por inteiro. Marina. Sua voz falhou. Ele tentou se recompor, passando a mão pelos cabelos, tentando encontrar justificativas, explicações, mas tudo parecia pequeno diante do que ele havia feito. Ele olhou para Isabela de novo. Eu tenho uma filha. Meu Deus, você tinha uma filha. Marina corrigiu, sua voz firme. Mas quem a criou, quem a ensinou a falar, quem esteve ao lado dela em cada febre, em cada pesadelo, em cada conquista, foi o Miguel. Lucas desviou o olhar para Miguel, que agora olhava para ele sem medo, sem hesitação. Você a abandonou, Lucas, e eu a escolhi. Escolhi Marina, escolhi Isabela, e não me arrependo nem por um segundo. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Ele olhou para Marina novamente e viu algo que nunca havia percebido antes. Ela não era mais a jovem frágil que um dia ele deixara para trás. Marina agora era uma mulher forte, determinada, que enfrentou o pior e sobreviveu. E, mais do que isso, ela estava feliz. Lucas sentiu os olhos arderem. Ele queria dizer que se arrependia, queria pedir perdão, implorar por uma chance de recuperar o tempo perdido. Mas como? Como reparar uma dor que ele mesmo causou? Ele abaixou a cabeça, sentindo o peso das suas escolhas. Sua voz falhou. Ele olhou para Isabela, que agora se agarrava ao braço de Miguel, sentindo-se protegida. Foi aí que Lucas percebeu. Ele era um estranho para a própria filha. Seu peito apertou de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Ele passou a mão no rosto, tentando segurar as lágrimas. Eu só queria poder voltar no tempo. Marina respirou fundo, olhando para ele com um misto de pena e frieza. O tempo não volta, Lucas, mas as consequências ficam. Lucas assentiu, sabendo que não havia mais nada que ele pudesse dizer. E então, olhando uma última vez para a filha que nunca conheceu, ele deu um passo para trás. Eu espero que vocês sejam felizes. De verdade, e sem esperar resposta, ele se virou e desapareceu na multidão. Marina sentiu seu peito pesado, mas ao mesmo tempo aliviado. Ela olhou para Miguel, que segurou sua mão e a beijou suavemente. Você está bem? Ela olhou para Isabela, que agora sorria para eles, inocente, sem saber a profundidade do que havia acontecido. E Marina sorriu, sentindo uma certeza inabalável dentro dela. Sim, Miguel, agora eu estou. Os dias após o reencontro com Lucas foram difíceis para Marina. Mesmo depois de tanto tempo, revê-lo abriu feridas que ela pensava já estarem cicatrizadas. Miguel, por outro lado, estava inquieto. Desde aquele dia no shopping, um medo profundo crescia dentro dele. Ele sabia que Lucas não iria simplesmente desaparecer. E estava certo. 2 semanas depois, Marina recebeu uma notificação judicial. Lucas estava entrando na justiça para reconhecer a paternidade de Isabela e exigir seu direito de convívio. O mundo de Marina desmoronou. Ela estava no escritório de casa, segurando a intimação com as mãos trêmulas. Miguel entrou e, ao vê-la naquele estado, pegou o papel e leu. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele quer tirá-la de nós. Marina assentiu, sentindo um nó na garganta. Ele sumiu por 7 anos, Miguel. E agora, do nada, quer fazer parte da vida dela.
Miguel passou as mãos no rosto, tentando controlar a revolta que queimava dentro dele. Eu não vou deixar isso acontecer, Marina. Eu criei a Isabela, eu a ensinei a falar, a andar. Eu cuidei dela em cada febre, em cada pesadelo. Ela é minha filha, não dele. Marina olhou para ele, sentindo a dor no olhar do homem que esteve ao lado dela em cada momento difícil. O que vamos fazer? Miguel respirou fundo, tentando encontrar uma solução. E então, tomou uma decisão. Eu vou entrar na justiça também. Vou lutar pelo direito de ser o pai dela. A batalha nos tribunais, os meses que se seguiram foram dolorosos. O processo correu na justiça e cada audiência era um novo sofrimento para Marina. Lucas tentava se mostrar um homem arrependido. Eu cometi um erro, meritíssimo, mas todos merecem uma segunda chance. Eu sou o pai biológico da Isabela e quero fazer parte da vida dela. Miguel, por sua vez, lutava com todas as forças. Excelência, esse homem abandonou Marina quando ela mais precisava. Ele soube que ela estava paralítica e escolheu deixá-la. Escolheu deixá-la sozinha, grávida, sem apoio. O juiz ouviu os argumentos de ambos os lados, analisou provas, testemunhos. Marina depôs, contando toda a sua história. Os pais dela, antes tão orgulhosos, agora estavam ao lado de Miguel, reconhecendo que ele era o verdadeiro pai para a neta deles. Meritíssimo, Miguel foi quem cuidou da nossa filha quando ela estava no fundo do poço. Foi ele quem pegou Isabela no colo pela primeira vez. Foi ele quem a criou com amor e dedicação. Os amigos de Miguel também depuseram. Médicos, enfermeiros, professores da escola de Isabela. Todos atestaram que Miguel era um pai exemplar. Mas Lucas tinha a biologia ao seu lado. E isso pesava. Veredito, o dia da sentença chegou. Miguel e Marina estavam sentados no tribunal, de mãos dadas. O coração de ambos estava disparado. O juiz respirou fundo antes de ler a decisão. Após analisar todas as provas, escutar os depoimentos e considerar o melhor interesse da criança, o tribunal reconhece Lucas como o pai biológico de Isabela. O mundo de Miguel parou. Não, ele sussurrou. O juiz continuou. Dada a comprovação da paternidade e os direitos garantidos por lei, Lucas terá direito ao convívio com a filha e a possibilidade de inserção gradual em sua vida. Miguel sentiu como se tivessem arrancado um pedaço de sua alma. Marina, ao lado dele, segurava as lágrimas. Lucas fechou os olhos, aliviado. Mas então, o juiz retomou a fala. No entanto, este tribunal não ignora os fatos. Está claro que o senhor Lucas abandonou Marina no momento mais difícil de sua vida. Está claro que Miguel assumiu um papel de pai quando Lucas escolheu ir embora. Lucas engoliu em seco. Por essa razão, este tribunal não concederá guarda compartilhada imediata. O senhor Lucas terá direito a visitas supervisionadas e a transição para sua presença na vida de Isabela deverá ser feita de maneira cuidadosa e progressiva. Marina respirou um pouco mais aliviada. Mas quando Miguel olhou para o juiz, soube que havia perdido. Legalmente, ele não era nada para Isabela. Ele não tinha nenhum direito sobre a menina que chamava de papai todas as manhãs ao acordar. Seu coração se partiu. O homem que sempre foi pai do lado de fora do tribunal, Marina segurou Miguel, vendo seu olhar vazio, devastado. Miguel. Ele olhou para ela, os olhos cheios de dor. Eu a perdi, Marina. Não perdeu. Você é o pai dela. Nenhuma decisão judicial muda isso. Mas Miguel sentia como se sua alma estivesse sendo esmagada. Naquele momento, Lucas saiu do tribunal e olhou para eles. Havia algo diferente nele. Talvez o peso do que havia feito. Talvez o impacto de tudo o que ouviu. Ele caminhou até Miguel e respirou fundo. Eu sei que você me odeia e eu entendo. Eu mereço. Miguel apenas o encarou, sem dizer nada. Lucas hesitou, mas continuou. Eu não posso mudar o passado, mas eu vi o que você fez por ela. Vi como Isabela olha para você.
Miguel cerrou os punhos, esperando pelo pior. Mas então Lucas disse algo inesperado. Eu não vou arrancá-la de você. Marina arregalou os olhos. O quê? Lucas abaixou a cabeça. Eu lutei por esse direito porque queria consertar meus erros. Mas depois de tudo que ouvi aqui hoje, sei que não sou eu quem merece ser chamado de pai. Miguel piscou, atordoado. Eu quero conhecê-la. Quero que ela saiba quem eu sou. Mas não quero destruir a família que ela já tem. Miguel sentiu um nó na garganta. Então, pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, os dois homens que amavam Isabela se olharam não como inimigos, mas como dois pais tentando fazer o melhor por uma menina inocente. Lucas respirou fundo antes de dizer: eu cometi muitos erros, mas desta vez vou tentar fazer o certo. Miguel não soube o que responder. Seu coração ainda estava ferido. Mas no fundo, ele sabia que aquela história ainda não havia terminado e que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Os dias seguintes ao julgamento foram intensos para todos. O alívio de não perder Isabela para Lucas misturava-se à incerteza de como as coisas seriam dali em diante. Miguel ainda sentia um aperto no peito toda vez que pensava na possibilidade de dividir o papel de pai com Lucas, mesmo que parcialmente. Mas por amor a Isabela, ele decidiu colocar seus sentimentos de lado e focar no que realmente importava: o bem-estar da filha. O primeiro encontro de Lucas com Isabela aconteceu no parque da cidade, sob a supervisão de Marina e Miguel. Lucas estava visivelmente nervoso. Ele levava nas mãos um pequeno ursinho de pelúcia e um livro infantil. Oi, Isabela, ele disse com um sorriso hesitante. A menina, que segurava a mão de Miguel, olhou para a mãe em busca de confirmação. Você lembra do moço que encontramos no shopping, filha? Marina perguntou com delicadeza. Isabela assentiu. Lembro. Lucas se abaixou na altura da menina e engoliu em seco antes de dizer: eu sou o Lucas, eu sou seu... Ele travou. As palavras "sou seu pai" pareciam pesadas demais para serem ditas tão rapidamente. Antes que o silêncio se prolongasse, Isabela quebrou a tensão de um jeito que ninguém esperava. Você é amigo do meu papai Miguel? Lucas sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Miguel, que engoliu em seco. Aquela simples frase provava o que ele já sabia. Ele nunca poderia substituir Miguel na vida de Isabela. Lucas respirou fundo. Ajeitou-se e com um sorriso genuíno respondeu: posso ser, se ele quiser. Isabela pareceu satisfeita e olhou para Miguel. Papai, ele pode ser seu amigo? Miguel, que até então estava calado, riu baixinho e olhou para Lucas. Isso vai depender dele, pequena. Lucas sorriu, percebendo que, apesar de tudo, ele ainda tinha a chance de fazer a coisa certa. Com o passar dos meses, o convívio entre Lucas e Isabela se tornou mais natural. As visitas supervisionadas deram lugar a passeios ocasionais, sempre com muita conversa e respeito. Marina ainda tinha suas reservas, mas, para sua surpresa, começou a enxergar em Lucas um homem diferente daquele que a abandonou no passado. Miguel, por sua vez, manteve-se firme ao lado da filha e da esposa. Ele sabia que Lucas jamais poderia apagar o passado, mas o esforço dele para ser presente agora era inegável. Certo dia, Lucas levou Isabela para um piquenique no mesmo parque onde tiveram o primeiro encontro. Quando voltou, Marina percebeu algo diferente na filha. Como foi o passeio, querida? Só foi legal. Isabela disse animada. O Lucas me contou uma história engraçada. Marina arqueou a sobrancelha. E qual era a história? Isabela riu, pegando um biscoito da mesa. Que ele era um bobo no passado, mas agora quer ser menos bobo. Miguel segurou a risada e Marina teve que cobrir a boca para não gargalhar. Lucas, que ainda estava na porta, revirou os olhos e resmungou. Eu contei de um jeito melhor, tá?
O casamento e a lição de vida, o tempo passou. E Marina e Miguel finalmente marcaram a data do casamento. No dia da cerimônia, Isabela entrou com as alianças. Ela estava radiante, segurando uma pequena almofada branca e sorrindo para os pais. Mas o que ninguém esperava era que, logo atrás dela, Lucas vinha segurando a cauda do vestido de Marina para ajudá-la a caminhar até o altar. Foi uma cena inesperada e emocionante. Lucas, que antes havia sido a maior ferida de Marina, agora estava ali, não como um ex-marido, mas como um amigo, como parte daquela nova família. Quando Miguel viu aquilo, sentiu algo mudar dentro dele. Ele nunca perdoaria totalmente Lucas pelo passado, mas naquele momento percebeu que havia algo maior ali. O amor verdadeiro não era sobre posse, sobre vencer, ou perder uma batalha judicial. O amor verdadeiro era sobre escolher estar presente, mesmo quando era difícil. Depois da cerimônia, durante a festa, Isabela pegou o microfone e, sem ninguém esperar, anunciou: Gente, eu quero dizer uma coisa. Todos pararam para ouvir. A menina sorriu e disse: Eu tenho 2 papais, um que me fez e um que me criou. Mas os 2 são bobos do mesmo jeito. A festa explodiu em risadas. Lucas e Miguel se entreolharam e, em um momento de brincadeira, deram um soquinho no ombro um do outro. Eu sou menos bobo que você. Lucas provocou. Continua sonhando. Miguel retrucou rindo. Marina, observando a cena, sentiu uma paz que há muito tempo não sentia. O passado nunca poderia ser mudado, mas o futuro estava sendo construído com amor, perdão e uma nova definição do que era família. E naquele momento ela soube, tudo havia acontecido exatamente como deveria ser. Lição de vida: nem sempre as famílias são formadas da maneira tradicional. Às vezes, os laços mais fortes não vêm do sangue, mas do amor, do cuidado e da escolha de estar presente. Miguel escolheu ser pai. Lucas escolheu mudar. Marina escolheu perdoar. E no fim, o amor foi o verdadeiro vencedor dessa história.